A paz do Senhor Jesus. Este é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim e coopero aqui na Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, na etapa D. Apresento meus sinceros agradecimentos à nossa querida pastora presidente Loide Ramos pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior. Estou de volta para comentar o capítulo 30 de 2 Crônicas. O capítulo 30 de 2 Crônicas apresenta uma narrativa em torno da restauração da adoração a Deus em Jerusalém e da Páscoa, um dos eventos mais sagrados para o povo de Israel. Após assumir o trono de Judá, após anos de idolatria e apostasia, ele imediatamente buscou restabelecer a fé no Deus de Israel e convidou todo o povo de Dan para Beceba, está lá no capítulo 30, no versículo 1 ao 27. Não apenas de Judá, mas também das tribos do norte, que haviam sido afastadas da adoração a Deus durante o reinado dos reis anteriores. O rei resolveu restabelecer a festa anual, requerida pela lei mosaica, renovou o templo e seu culto e promoveu uma nova aliança entre o povo de Judá e Jeová, no capítulo 29, como vimos. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 2, depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Os versículos 1 e 2 apresentam a preparação inicial para a celebração da Páscoa em Jerusalém sob o reinado de Ezequias, um rei piedoso que busca restaurar a adoração ao Deus de Israel e reunir as tribos dispersas. Ezequias inicia sua jornada de restauração espiritual, convocando os líderes de Judá e Israel para planejar a celebração da Páscoa, demonstrando sua dedicação em revitalizar a fé e adoração a Deus em seu reino. Ele compreende a importância da Páscoa como um símbolo da fidelidade de Deus e da libertação de Israel do passado, e está determinado a compartilhar essa herança com o seu povo. Havia ainda um minúsculo remanescente debaixo do norte, após o cativeiro assírio. Ezequias ele convocou essa gente para tomar parte na Páscoa por ele celebrada. A decisão sobre a celebração da Páscoa, ela foi tomada pelo rei em acordo com seus conselheiros. Fazia parte de sua reforma religiosa, que era extensa e visava a obliteração da idolatria e a reintrodução do iavismo. Foi realizada com atraso. No 2º mês, o mês de Ijá, conforme diz o Targum, porquanto eles não foram capazes de observar a Páscoa no 1º mês, sua posição normal no calendário. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 3 ao versículo 5, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Ezequias toma medidas extraordinárias para convocar todas as tribos, incluindo as do norte, que haviam se afastado da adoração ao Deus verdadeiro. Isto é um gesto notável de reconciliação e unidade, superando as divisões que persistiram por gerações.
A purificação do templo ainda não tinha sido completada ao chegar o tempo regular da observância da Páscoa. Em casos extremos, a legislação mosaica permitia o adiantamento da celebração da Páscoa para o segundo mês. Ver em Números capítulo 9, versículos 6 ao 11. A decisão de celebrar a Páscoa e convidar o remanescente das tribos do norte a participar agradou a todos os oficiais envolvidos, desde Dan até Berseba. Era uma expressão que pretendia significar em todo Israel, incluindo Judá. Jerusalém, com o seu templo, era o único lugar legítimo para essas celebrações. O convite era para que todo o povo de Israel ali se fizesse presente. As tribos do norte, desde a divisão, por certo, não tinham observado nenhuma das festividades nacionais do iavismo. Antes, Jeroboão estabeleceram seu próprio culto e o seu próprio sacerdote em Dan e Betel. Durante cerca de 200 anos, a Páscoa fora negligenciada pelas tribos do norte. As 3 festas anuais que requereriam a peregrinação de todos os indivíduos do sexo masculino a Jerusalém eram a Páscoa, incluindo os pães asmos, o Pentecoste e os tabernáculos. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, do versículo 6 ao versículo 9, diz que foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vosso serviço, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que com o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Os mensageiros de Ezequias emitem um convite claro e amoroso: voltai-vos para o Senhor. Isso reflete a graça e a misericórdia de Deus, que está disposto a receber de volta aqueles que se afastaram. As cartas enviadas tinham 3 propósitos. Primeiro, dar a todos em Israel e Judá a oportunidade de fazer-se presentes à Páscoa. Segundo, dar aos apóstatas e desviados a oportunidade de restaurar a lealdade a Jeová. Terceiro, produzir a unidade de adoração entre o norte e o sul. A história demonstra que o cativeiro assírio não foi revertido, mas o cativeiro babilônico sim. Isso deu a Judá cerca de 550 anos adicionais na terra prometida. Mas então veio a grande dispersão romana, a começar por 132 depois de Cristo, e somente em nosso próprio tempo, 1948, a dispersão foi revertida. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 10 ao versículo 12, está escrito: E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Infelizmente, nem todos responderam positivamente ao convite de Ezequias.
Alguns zombaram e ridicularizaram os mensageiros. No entanto, outros demonstram humildade e arrependimento, abraçando a mensagem de Ezequias. Essa reação diversificada ilustra os desafios que enfrentam aqueles que buscam trazer a restauração espiritual. Enfrentaram os mensageiros de Ezequias com insultos francos e má linguagem. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 1, 14. Jamieson. A história de Ezequias continua a inspirar líderes espirituais a buscar a restauração da fé e da unidade, confiando na graça de Deus para transformar corações e vidas. Existe grande complexidade na restauração espiritual. Exige paciência, compaixão e perseverança nesse processo. Infelizmente, a mensagem foi repelida, exceto por alguns poucos descendentes de Asser, Manassés, Zebulon, Efraim e Isacar. Versículo 18. Eugênio. Em 2 Crônica, no capítulo 30, do versículo 13 ao 16. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiram o sangue, tomando-o na mão dos levitas. A partir do versículo 13, somos levados ao coração da celebração da Páscoa em Jerusalém. O povo se reúne em Jerusalém, restabelecendo a prática de um dos rituais mais sagrados da fé judaica e o significado profundo que ela tem para com o povo de Deus. A alegria era palpável. Muitos vieram de diferentes partes do reino, demonstrando o alcance da convocação de Ezequias. Essa reunião é um testemunho vívido da unidade que a restauração espiritual pode trazer. Embora, com um mês de atraso, uma grande multidão juntou-se para celebrar a Páscoa, que incluía a festa dos pães asmos. Isto ocorreu no 2º mês, e uma grande assembleia se reuniu como não se tinha visto por muitos anos. John Gill. Ezequias baixou uma ordem e seus mensageiros foram por todos os lugares, quebrando todos os ídolos, e lançaram a poeira e os escombros no ribeiro de Cedron, que servia de monturo da cidade. Vê sobre isso lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 16. Finalmente, depois da hesitação inicial, tanto os sacerdotes quanto os levitas cumpriram seus deveres em consonância com a legislação mosaica. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 17 ao versículo 20, vemos: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Durante a celebração da Páscoa, os sacrifícios são oferecidos ao Senhor. Essa prática, ela remonta à época de Moisés. Além disso, o louvor ressoa por toda Jerusalém, enchendo o ar com gratidão e adoração.
um reconhecimento da graça divina que permitiu que eles se reunissem novamente para celebrar a Páscoa. Os levitas tiveram de ocupar-se de serviço de matar os cordeiros e trazer o sangue aos sacerdotes para derramá-lo e aspergi-lo. Não havia tempo para realizar as cerimônias necessárias de purificação. Então Ezequias ele ofereceu uma oração de purificação pelo perdão de cada indivíduo, a fim de que a cerimônia pudesse prosseguir. Jeová, ele perdoou e curou o povo de sua poluição espiritual, contraída principalmente pela participação da idolatria. As cerimônias supostamente refletem o estado da alma. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 21 e 22. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos, 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. Um aspecto notável dessa celebração foi a decisão do povo de estender a festa por 7 dias. É uma das partes mais comoventes. Foi a resposta divina à oração do povo. O texto nos diz que o Senhor ouviu o Ezequias e sarou o povo. Essa expressão não se refere apenas a problemas de saúde, mas também à restauração espiritual e à reconciliação com Deus. A resposta divina reforça a mensagem de que Deus está pronto para ouvir o clamor do seu povo quando eles voltam para Ele com sinceridade e com fé. É provável que a festa dos pães asmos originalmente tenha sido uma festa separada que acabou associada à Páscoa. As ofertas pacíficas foram trazidas pelo povo comum. Os adoradores tinham o direito de consumir certas partes dos sacrifícios. O sangue e a gordura dos animais sacrificados ficavam com Jeová. 8 porções desses animais eram reservadas aos sacerdotes. Podemos ver lá em Levítico, capítulo 3, versículo 17. Os animais tiveram de ser sacrificados de acordo com as provisões da lei e transformados em oferendas a Jeová. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 23 ao versículo 24. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. O versículo 23 nos revela a atmosfera de grande alegria que envolveu Jerusalém durante a celebração da Páscoa. O povo estava unido em seu propósito de adorar a Deus e celebrar com fidelidade. A reconciliação das tribos do norte com Judá e a restauração da fé foram recompensadas com a alegria da comunhão uns com os outros e com Deus. Ao todo foram apresentados mais de 19.000 animais para serem sacrificados. Esses animais pertenciam aos tipos aceitáveis, novilhos e ovelhas. A circuncisão era uma operação cirúrgica necessária para que um indivíduo do sexo masculino se tornasse membro da comunidade dos que adoravam Jeová. Os prosélitos, ou seja, eram aqueles estrangeiros que tinham convertido ao iavismo. O gerim, representantes de tribos do norte, Israel, todos os Judá estiveram presentes. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 25, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel,
Tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Uma das decisões significativas tomadas durante a celebração da Páscoa foi o compromisso de manter essa celebração anualmente. Como parte da restauração espiritual, Ezequias e os líderes de Judá compreendem a tarefa de remover os altares idólatras que ainda existiam na terra. Essa ação enfatiza a centralidade da adoração ao Deus de Israel e a necessidade de purificar a terra de qualquer influência idólatra. Nunca houve evento por toda a história de Israel que se comparasse à dedicação do templo de Salomão, que também fora prolongado por outros 7 dias. Ver em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 9. Mas a Páscoa de Ezequias veio em segundo lugar. O versículo 27 declara que o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. A restauração espiritual resultou em bênção e prosperidade. Essa é uma confirmação do compromisso de Deus de abençoar aqueles que o buscam sinceramente. Jesus Cristo é o Rei que nos chama mais à comunhão com Deus. Ele estende seu convite de graça a todos, independentemente de nosso passado de afastamento ou pecado. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os sacerdotes e os levitas, entusiasmados com o que tinha acontecido, foram além das expectações e proferiram anelantemente a bênção divina sobre o povo. Fizeram nobres discursos e ofereceram orações vigorosas, invocando a bênção de Jeová sobre o povo. Que Deus vos abençoe e, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para comentar a leitura bíblica diária. Amém. Glórias a Deus.